E agora, para fechar, a gente vai falar de assíntotas, beleza? Assíntotas horizontais e verticais. Então vamos nessa. O que é assíntota? Assíntota é o seguinte, assíntotas são essas retinhas tracejadas que eu desenhei aqui, tá? O que elas representam? Elas representam o seguinte, vamos olhar esse da esquerda por enquanto, tá? Para começar. Ele diz o seguinte pra gente, por exemplo, esse aqui. Esse cara daqui, tá vendo que a minha função, quando eu tô indo pro lado direito, ela vai se aproximando dessa retinha tracejada sem encostar nela, tá? Vamos imaginar que isso acontece lá até o infinito. Ela vai se aproximando, vai cada vez ficando mais pertinho, só que sem encostar. O que significa isso? Isso significa que a minha função, ela tende a esse valor aqui, vamos supor que esse valor é 1, tá? Ela tende a um valor finito, igual a 1 nesse caso, quando x vai para infinito. Então vamos matematizar isso. Significa que o limite da minha função f, vamos botar aqui que essa função é a função f, né? Quando x tende a mais infinito, quando x cresce indefinidamente, a minha função não explode. Ela vai para um valor ali, fixo, finito, igual a 1. Tranquilo? Beleza? Se ela fosse para mais infinito, ela ia crescer indefinidamente. Se ela fosse para menos infinito, ela iria decrescer indefinidamente. Ela não, ela fica ali no sapatinho, no valor finito. Tranquilo? Isso significa que existe uma assíntota. A mesma coisa acontece aqui quando eu vou para a esquerda, ou seja, para menos infinito. Quando eu estou indo para o lado de cá, ela também está tendendo a um valor finito. Vamos supor que é menos 3. O que isso significa? Isso significa que o limite da minha função f, quando x tende a menos infinito, é igual a... menos infinito é igual a menos 3. Tranquilo? Não significa que por eu estar indo para o menos infinito, esse valor aqui tem que dar negativo. Poderia ser o desenho contrário, né? Poderia ser assim, né? Para o menos infinito ser 1 e para o mais infinito ser menos 3. Tanto faz. Tranquilo? E aqui... e isso são as assíntotas horizontais, né? São retinhas deitadas. Aqui eu tenho uma assíntota vertical, e a ideia dela é diferente. Aqui eu tinha x crescendo ou decrescendo indefinidamente, e a minha função ficando no sapatinho, no valor fixo. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho x tendendo a um valor fixo e a minha função explodindo, beleza? Então aqui, vamos supor que esse valor aqui é o ponto x igual a 4. O que significa isso? Isso aqui significa que o limite da minha função f, vamos supor que essa aqui é uma outra função f, tá? O limite da minha função quando x tende a 4, nesse caso é menos infinito. Tá vendo? Ou seja, quando a minha função, f de x, né? Quando a minha função vai para um valor finito, ela tem um limite infinito. Tranquilo? Poderia ser mais infinito, poderia ser menos infinito de um lado e mais infinito do outro, tá? Tem várias coisas que podem acontecer. Aqui nesse exemplo, nesse caso, dos dois lados é menos infinito. Tranquilo? Beleza. Como é que isso é cobrado de vocês? É cobrado assim, ó. O cara vai simplesmente te dar uma função, essa aqui, por exemplo, e vai falar, cara, calcula para mim se essa função tem assíntota, tá? E aí a gente tem que calcular as horizontais e as verticais. Vamos fazer isso. Vamos começar com as horizontais. Vou colocar aqui, ó. Calcular primeiro na horizontal. Vou botar assim. Tem assíntota horizontal? Vamos ver. Para ter assíntota horizontal, só voltando aqui no desenho, eu tenho que ver se existe limite quando x tende a mais infinito ou menos infinito. É isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Qual é o limite da minha função quando x tende a mais infinito? Vou colocar aqui, a minha função é essa. Embaixo, 2x ao quadrado mais x menos 10. E em cima, x ao quadrado menos 4. Tranquilo? Aqui eu já estou vendo que em cima eu tenho uma equação do segundo grau, embaixo eu tenho um polinômio do segundo grau, embaixo eu também tenho um polinômio do segundo grau, então é só ver os coeficientes deles, né? Isso aqui dá meio. Tranquilo? E eu já sei que se for menos infinito também vai dar meio, porque não vai mudar nada, né? Vai cortar o x ao quadrado com x ao quadrado, desapareceu. Então, já sei que y igual a meio é uma assíntota horizontal. Tranquilo? Beleza. Agora vamos calcular as verticais. Vou botar aqui, ó. Assíntota
vertical. Vamos ver se tem alguma. Aí uma dica importante. Vamos voltar de novo ao desenho inicial. Vocês estão vendo aqui que essa assíntota vertical, ela existe num ponto de descontinuidade da minha função? Pensa bem, não tem como a minha função explodir para mais infinito ou menos infinito e continuar sendo contínua, correto? Então, com certeza, isso aqui tem que acontecer num ponto de descontinuidade. Então, tá aí um bom ponto para a gente testar. Porque aqui a gente não tem esse problema, né? A gente simplesmente calcula o limite da função quando ela explode para mais infinito ou para menos infinito. Aqui a gente tem que saber em qual ponto a gente vai calcular o limite. Que ponto vai ser esse? Nos pontos onde a minha função é descontínua. Então, vamos procurar. Tem algum ponto onde essa função aqui seja descontínua? A gente tem que ver o ponto onde o denominador zera, né? Então vamos fazer isso. Significa que eu tenho que ver quando que 2x² mais x menos 10 é igual a zero. Tranquilo? Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar, já vou botar aqui a resposta direta, a gente vai encontrar que as raízes são x igual a 2 e x igual a menos 5 sobre 2, tá? Ou seja, isso significa que a gente pode reescrever esse cara usando isso aqui, né? Então vamos reescrever, já colocando o valor da função. Vou colocar aqui, ó, do ladinho. Essa minha função, como eu vou ter que calcular o limite, eu já vou fazer assim, ó. Eu vou fatorar logo em cima e embaixo. Em cima, tá vendo que eu tenho produto? Eu tenho diferença de dois quadrados? Então eu posso transformar no produto da soma com a diferença, né? Então vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Foi? Embaixo, eu posso escrever de que jeito? A, que é o 2, vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Então vai ficar x menos 2 vezes x menos 5 sobre 2, ou seja, x mais 5 sobre 2. Não vamos cortar nada ainda, a gente só corta quando colocar no limite, beleza? Vamos fazer isso. Então aqui agora eu tenho que calcular o limite quando x tende a 2 e tenho que calcular o limite quando x tende a menos 5 sobre 2, tá ok? Então vamos calcular primeiro o limite quando x tende a 2. Vou calcular nesse espacinho aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá. O limite quando x tende a 2. Aí eu já vou colocar cortado. Eu não vou escrever, desculpa, esse e esse. Eu não vou escrever esse x menos 2 e esse x menos 2. Eu vou colocar embaixo 2 vezes x mais 5 sobre 2. E em cima eu vou colocar x mais 2. Tranquilo? Beleza. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui dá o seguinte, ó, colocando aqui 2, 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Então fica 9 dividido por 2 vezes 2, corta esse 2 com esse outro 2. Então fica só 9 embaixo, tá? E em cima 2 mais 2. Então isso dá 4 sobre 9, tá? Se eu fiz rápido demais, dá uma pausa, faz isso aqui que vocês vão ver que dá exatamente isso aqui, beleza? E aí, o que eu concluo? Eu descubro que x tendendo a 2 não explode. Ou seja, isso aqui não é uma assíntota vertical. Vamos testar agora o menos 5 sobre 2. Vamos ver qual é o limite quando x tende a menos 5 sobre 2. Beleza? Do que? Disso aqui, já vou cortar esses caras aqui também. Então, embaixo, 2 vezes x mais 5 sobre 2. E embaixo, x mais 2. Quando eu substituir aqui por menos 5 sobre 2, embaixo vai para zero, né? Ou seja, vai explodir para o infinito. E a gente já sabe que, se explodir para o infinito, tem que testar dos dois lados. Então vamos fazer isso? Vamos. Vou botar aqui, ó. Vou testar o limite quando x tende a menos 5 sobre 2 pela direita e pela esquerda. Vamos ver pela direita aqui primeiro. Então vai ficar x mais 2 sobre 2 vezes x mais 5 sobre 2. Vamos lá. Pela direita, significa que eu tô... Aí, cuidado, né? Porque esse valor aqui agora é negativo. Não significa que vai ser um número com um módulo maior que 5 sobre 2. O módulo vai ser menor, né? Então, se eu pego o cara com um módulo um pouquinho menor que 5 sobre 2 e coloco aqui, esse cara daqui vai ganhar no sinal. Ou seja, embaixo eu vou ter um valor positivo. Guarda isso. E em cima, aqui vai ser menos 5 sobre 2 mais 2. Isso dá positivo ou dá negativo? Dá negativo, né? É só lembrar que 5 dividido por 2 é 2,5. Então vai ser menos 2,5 mais 2. Então em cima é negativo. Menos com mais, isso dá menos infinito. Tranquilo? Beleza, próximo. Que é o limite quando x tende a menos 5 sobre 2 pela esquerda.
vai ser basicamente a mesma ideia de novo, só que mudando o pensamento aqui embaixo, né? Vamos lá. Agora aqui eu tenho o número tendendo a 5 sobre 2 pela esquerda, ou seja, com módulo um pouco menor. Desculpa, com módulo um pouco maior. Ou seja, quando eu colocar aqui, ele vai ganhar no sinal. Então eu vou ter um valor negativo aqui embaixo, pelo mesmo motivo de antes. Um valor negativo aqui em cima, menos com menos, vai dar mais infinito. Ou seja, descobrimos que esse cara aqui agora é uma assíntota. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho, vou colocar aqui, ó, tá? A conclusão disso aqui é que x igual a menos 5 sobre 2 é uma assíntota vertical. Tranquilo? Beleza? Vamos ver mais exemplos. Aqui eu tenho uma outra funçãozinha, tá? Que eu tenho que calcular se ela tem assíntotas. Então, de novo, assíntota vertical e assíntota horizontal. Vamos calcular primeiro a horizontal. Vou colocar aqui. Horizontal. Ok. Como é que a gente faz? Eu tenho que ver o limite quando o x vai para infinito e quando ele vai para menos infinito, não é isso? Então vamos lá. O limite, quando a minha função vai para mais infinito, de e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Tranquilo. Aqui como é que a gente pode fazer? Vai dar infinito dividido por infinito, né? Então o que a gente faz? A gente pode usar aquele mesmo macetinho de colocar... Lembra que a gente colocava o maior grau em evidência? Isso era para mostrar que o termo que tem o maior grau é muito maior do que os outros. Aqui a gente também sabe disso, que esse cara daqui com certeza vai ser muito maior que esse. Perto desse cara daqui, o 1 não significa nada. Então vamos colocar o e elevado a x em evidência. Então isso vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de... Aqui eu só repito e elevado a x, embaixo eu vou colocar ele em evidência. E aí vai ficar 1 menos 1 sobre e elevado a x. Isso aqui é insignificante, vai para zero, quando x for para infinito. Então, esse corta com esse, eu fico só com 1. Tranquilo? Então, descobri que isso aqui é uma assíntota horizontal, né? Existe uma assíntota horizontal de y igual a 1. Vamos ver se existe alguma outra para menos infinito. O limite quando x tende a menos infinito. Aí vamos dar uma olhada. Isso de e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Só que quando o e elevado a x... O que acontece com e elevado a x quando isso aqui vai para menos infinito? Quando ele vai para menos infinito, o e elevado a x tende a zero. Beleza? Então aqui embaixo vai ficar 0 menos 1, vai dar menos 1. Só que em cima vai dar 0. Então, não importa. Tranquilo? Então, ó, descobri que do outro lado tem uma outra assíntota horizontal. Então, ó, y igual a 1 e y igual a 0 são assíntotas vou botar aqui, horizontais. Tranquilo? E eu tô achando que não vai dar espaço aqui. Não, vai sim. Vai dar espaço aqui pra gente calcular o vertical. Qualquer coisa eu pego uma outra folhinha, tá? Então vamos lá. Assíntotas verticais agora. Vou colocar aqui, vertical. Como é que a gente faz para calcular a assíntota vertical? Tem que procurar um ponto de descontinuidade, não é isso? Então, a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Vamos ver se esse cara daqui tem algum ponto onde ele dá 0. Então, e elevado a x menos 1 tem algum ponto onde ele é 0? Para ser 0, o e elevado a x tem que ser igual a 1. Para e elevado a x tem que ser igual a 1, x tem que ser igual a 0. Então é no 0 que a gente tem que testar. Vamos lá? Então vamos lá. Qual é o limite da minha função? Vou guardar isso aqui. Qual é o limite da minha função quando x tende a 0? Vamos lá. E elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Em cima vai dar 1, né? E elevado a 0 dá 1. Embaixo a gente já sabe que vai dar 0, ou seja, vai explodir para o infinito. Tem que olhar dos dois lados. Então vamos fazer isso. O limite, quando x tende a 0 pela direita, de e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Vamos lá. Esse cara daqui vai dar 1 em cima, tranquilo. Esse cara daqui vai dar um pouquinho maior do que 1. Menos 1 vai ser 0, alguma coisa próxima de 0, só que positiva. Então isso dá mais infinito, porque é positivo em cima e embaixo. Aqui, usando o mesmo raciocínio, só que agora pela esquerda, vai ser e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Isso vai dar
Esse cara daqui vai ser algo próximo de 1, só que um pouquinho menor. Então vai dar negativo aqui embaixo, né? Então isso vai para menos infinito. Tranquilo? Então, descobrimos. Existe sim uma assíntota vertical. Quando x é igual a 0, a minha função explode. Então, x igual a 0 é assíntota vertical. Tranquilo? Beleza? Vamos ver só mais um exemplo para a gente encerrar. Beleza? Nesse exemplo aqui, a ideia é a seguinte. Mesma coisa, eu também preciso calcular se essa minha função tem assíntotas. É só para a gente praticar mesmo, mais um, tá? Então vamos colocar aqui para ver se a gente tem assíntota horizontal. Beleza? Então tem que ver no infinito, não é isso? Então vamos fazer isso. Qual é o limite da minha função quando x vai para mais infinito? Vou colocar aqui. Minha função é arco tangente de x dividido por 4 menos e elevado a x. Vamos lá. O que a gente sabe? Arco tangente de infinito, quando x vai para infinito. O que acontece com o arco tangente? Aí a gente tem que lembrar de como é que funciona a função tangente. Olha aqui. Quando que a tangente vai para infinito? Olha aqui, ó. A tangente vai para infinito quando x lembra? Qual é o ponto que faz ela explodir? É quando ela está se aproximando de 90 graus, não é isso? E 90 graus em radiano é π sobre 2. Ah, Juan, mas ela tá explodindo aqui também, está explodindo aqui também. Sim, mas todos esses caras são arcos côngruos a 90 graus. E aí, por convenção, aqui a gente coloca o 90 graus. Só que em radiano, né? Que é π sobre 2. Então, em cima, não explode, não vai para infinito. Dá π sobre 2 mesmo. E embaixo, eu tenho aqui 4 menos um valor que vai explodir. Então, esse cara daqui vai para infinito. Um número real dividido por um número que é muito grande vai para 0. Tranquilo? Então, olha, já vimos aqui que quando x explode, a minha função vai para um número pequenininho. Para um número pequenininho não, né? Para um número finito. Ou seja, existe uma assíntota horizontal ali. Vamos ver se para o outro lado tem outra. Qual é o limite quando x tende a menos infinito do arco tangente de x dividido por 4 menos e elevado a x. Vamos lá. Aqui embaixo, vamos ver o que acontece. E elevado a menos infinito, a gente viu no exercício anterior que vai para 0. Ou seja, aqui embaixo vai dar 4. Vou anotar aqui. E em cima? Em cima, pelo mesmo motivo, ó, o menos infinito na tangente é quando x vai para menos π sobre 2. Então, esse cara daqui dá menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2 dividido por 4 dá menos π sobre 8. Outra assíntota horizontal. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Y igual a 0. E. Ih, ficou fora aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho a página. Rapidinho. Y igual a 0. E. Y igual a menos π sobre 8 são assíntotas. Opa, aqui, pronto. São assíntotas horizontais. Tranquilo? Beleza. Tá, agora vamos calcular as verticais. Vou voltar aqui a folhinha, tá? Vertical, vamos dar uma olhada se existe alguma assíntota vertical. Aí a gente tem que fazer aquele mesmo esquema, né? A gente tem que ver se tem algum ponto onde a minha função é descontínua, ou seja, algum ponto onde isso aqui zera. Então vamos testar. 4 menos e elevado a x é igual a 0 em algum lugar? Para isso acontecer, e elevado a x tem que ser igual a 4. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente tem que aplicar o logaritmo dos dois lados, tá? Aplicando o logaritmo aqui, lembra que eu mencionei que o logaritmo e a exponencial são funções inversas? O logaritmo da exponencial dá o que tiver aqui em cima. Então, aplicando o logaritmo aqui, dá o próprio x. Aplicando o logaritmo aqui, dá o logaritmo de 4. Tranquilo? Então, descobri que nesse ponto existe uma descontinuidade. Então, é nele que eu tenho que testar. Parece esquisito, mas é isso mesmo. Então, vamos lá. Vou testar aqui agora. Qual é o limite da minha função quando x tende ao logaritmo de 4? Vamos lá. Isso é arco tangente de x dividido por 4 menos e elevado a x. Beleza? Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui embaixo, a gente já sabe que vai explodir. Foi o ponto que a gente encontrou, né? Se a gente já sabe que vai explodir, a gente já sabe que isso aqui vai para mais infinito ou menos infinito, seja lá o que for. Ou seja, a gente já sabe
que a gente tem que testar dos dois lados, né? Tanto quando tende tanto quanto tende pela direita, quanto tende pela esquerda. Foi mal, gente, me enrolei um pouquinho. A gente tem que testar tanto quando ele tende a logaritmo de 4 pela esquerda, quanto quando ele tende ao logaritmo de 4 pela direita. Beleza? Beleza, vamos fazer isso então. Vou colocar aqui primeiro pela direita. Qual é o limite quando x tende ao logaritmo de 4 pela direita, tá? Então vamos lá. Em cima é o arco tangente de x dividido por 4 menos e elevado a x. Embaixo, o que vai acontecer embaixo? Embaixo eu tenho e elevado ao logaritmo de 4, ou seja, vai dar 4. Só que é um número um pouquinho maior. Ou seja, isso aqui vai dar um pouquinho maior do que 4. Ou seja, esse cara vai ganhar no sinal e ele é negativo. Então embaixo vai dar um valor negativo. Tá. Em cima, qual o logaritmo, o arco tangente do logaritmo de 4? Não importa, a gente só precisa saber o sinal. Se esse cara daqui é positivo, o arco cuja tangente é positiva vai dar um ângulo positivo. Então, em cima é positivo, tá? Então, isso vai para menos infinito. Vamos testar do outro lado. Qual o limite quando x tende ao logaritmo de 4 pela esquerda do arco tangente de x dividido por 4 menos e elevado a x. Mesmo raciocínio. Aqui agora vai dar um número um pouquinho menor do que 4. Então, esse cara vai ganhar. Embaixo vai dar positivo. E em cima, não mudou nada, a gente sabe que dá positivo, isso vai para mais infinito, tá? Então, a gente já sabe que, como explodiu, tá vendo? Explodiu? Então, a gente sabe que x igual a logaritmo de 4 é uma assíntota. Opa, tô escrevendo embaixo de novo. Desculpa aí, gente. X igual a logaritmo de 4 é uma assíntota vertical. Tranquilo? Beleza. Então, a gente encerra esse módulo e para vocês saberem, tem um tópico que a gente não falou a respeito de assíntotas, que é a assíntota oblíqua, tá? Que ela realmente cai muito, muito pouco, tá? Então a gente não mencionou aqui. Se você quiser, por desencargo de consciência, dar uma olhadinha, dá uma olhada nos links que a gente tem aí embaixo, tá? Que a gente tem a nossa teoria com alguns exercícios para você praticar. Se quiser garantir, dá uma olhada nisso aqui também. Beleza? Então a gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse aulão e a gente se encontra na próxima. Beleza? Valeu, um abraço, tchau. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.